Queridos, recebam a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Sem mais delongas, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, no seu capítulo de número 23. Glória a Deus. Mateus, no seu capítulo de número 23. Glória a Deus. O verso é o verso de número 19. Quantos me ouvem nessa noite, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Amém. Algumas traduções estão um pouco diferentes, mas no final das contas é tudo a mesma coisa, amém? O versículo de número 19 nos diz assim: tolos e cego, porque qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Amém? Somente esse versículo você pode tomar o seu assento. Pode fechar sua Bíblia, porque lugar de ler Bíblia é em casa. Aqui é lugar de nós adorarmos ao Senhor. Amém? Queridos, Deus, essa semana Deus falou muito forte ao meu coração. E Deus disse assim ao meu coração: meu filho, eu não ajo, eu reajo. E aquilo ficou incomodando o meu coração, porque para Deus reagir ao meu favor, eu tenho que agir. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer algo. Porque aquilo que é para mim fazer, eu faço. Por isso que existe muitos servos de Deus que ele prega o milagre, ele profetiza o milagre, mas ele não vive o milagre. Ele olha na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, ele vê milagre, mas ele não consegue viver o milagre. Ele até testemunha de alguém, testifica de alguém, mas ele não vive o milagre. Observa bem, cegos. Olha a tradução que forte, cegos. Jesus aqui estava falando com os fariseus. Mas não é sobre isso que Deus colocou no meu coração. O que Deus tratou no meu coração foi referente ao altar. Porque Deus disse fortemente ao meu coração, Deus disse: meu filho, o meu altar não deve nada para ninguém. Altar de Deus não deve nada para ninguém. E tudo que você leva ao altar volta para você. O grande segredo é que nós temos medo do altar. Sabe por quê? Porque o altar, eu não sei nem se eu falo. O altar, ele intimida. E para ir para o altar tem que ter fé. Eu costumo dizer que Tomé morreu, mas os netinhos deles ainda andam dentro das igrejas. Porque quando fala de altar, eu falo em sacrifício, eu falo em oferta. E quando fala em sacrifício, me dói. E eu estava observando e vendo que Deus muitas das vezes nos pede algo
que nos deixa de boca aberta. Para quê? Para saber onde é que está o nosso coração, o nosso tesouro. Deus, ele poderia muito bem olhar para Abraão e dizer: Abraão, eu quero ouro. Só que Abraão era rico, pastor. Abraão, eu quero tuas fazendas. Só que Abraão era um homem super farto. Só que Deus toca no íntimo de Abraão e diz assim: Abraão, meu filho, eu quero Isaac. Aí doeu. Por quê? Porque foi no íntimo. Deus sabia muito bem que Abraão, ele era fiel. Só que Abraão, ele foi até o quê? Até o altar. Ele foi até a última consequência. Talvez você não está entendendo nessa noite. Deus, ele está me chamando e te chamando para um íntimo com Ele, para uma particularidade com Ele. Para quê? Porque Deus quer fazer coisas grandes e sobrenaturais que ainda você não viveu na terra dos viventes. Coisas rasas. Estamos acostumados com coisas pequenas, coisas artificiais. Só que Deus, ele quer que eu e você vivamos coisas grandes, sobrenaturais, coisas que ainda o meu olho e o teu olho ainda não viveu, nós ainda não observamos. Mas para isso acontecer, eu tenho que ir para o altar de Deus, porque o altar de Deus não deve nada para ninguém. Quando Abraão, ele vai para o altar, ele leva a sua oferta. Qual que era a sua oferta? Isaac. Abraão, meu pastor, ele nem falou para Sara, porque se ele fala para Sara, ela poderia entrar no meio do negócio e atrapalhar o mistério. Tem coisa que Deus fala para você que não é para você falar para ninguém, porque se você falar, vão falar que você é louco. Aleluia. Mas quem é sobrenatural não olha o céu por fora, ele olha o céu por dentro. Ele sabe: eu vou para o altar, mas o altar não deve nada para ninguém. Deus, ele não deve nada para ninguém. Quando ele vai para o altar e ele oferece a oferta no altar, Isaac, com aquela inocência toda, olha e diz assim: pai, está tudo preparado aqui. Só que cadê o cordeiro? Aí Abraão dá uma olhadinha para ele e diz assim: filho, por quê? Porque Abraão tinha experiência. As maiores vitórias que Abraão teve foi tudo no altar de Deus, tudo no secreto de Deus. E Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer para você: volta outra vez para o altar dele, porque no altar dele tem resposta. Altar de Deus não tem nada com crise não, meu querido. Quem vai para o altar de Deus não tem crise não. Vive o sobrenatural no meio da crise. É o desemprego batendo, mas ele vive o sobrenatural. Por quê? Porque o altar de Deus não deve nada para ninguém. Vai conversar com um crente fiel para você ver. Conversa com um crente que ele é fiel, para você ver. Abraão, ele olha para o seu filho e diz assim: o Senhor proverá para si o cordeiro. Foi para o altar. Qual que é maior? Qual que é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Sabe qual que é o grande problema, querido? É que nós colocamos, meu pastor, as coisas erradas
na mão de pessoa errada. Porque quando você coloca na mão da pessoa certa, tudo que vem na mão do ungido de Deus é milagre na certa, meu querido. Tudo. Os discípulos queriam que Jesus despedisse a multidão, mas Jesus ele pega e diz: eu não vou despedir o povo, porque o povo vai perecer no deserto. Aí alguém anônimo, cuja Bíblia não cita nem o nome, no anonimato, porque quando Jesus quer aparecer, ele usa até anjo de calça jeans. Talvez ele já bateu até na tua porta, mas você, por não estar ligado, deixou ele embora. Deus querido. Aí alguém lá no meio pega e diz assim: ó, tem um rapaz aqui. O que ele tem? O que ele tem não dá para toda essa multidão. Qual que era a oferta que aquele moço tinha? 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele entrega na mão de Jesus. O que Jesus fala? Manda o povo se assentar. Manda o povo se assentar. Quer saber de uma? Quando eu ofereço para ele, no meio daquela multidão ainda sobra 12 cestos, e o nome dele é glorificado, porque o altar dele não deve nada para ninguém. Você não está entendendo, né? Eu vou baixar um pouco o nível da mensagem para você poder entender. Presta atenção aqui. Elias caiu na besteira, pastor. Meu Jesus amado, eu não sei se você está sentindo, mas o que eu estou sentindo aqui é grande. É para você parar de ter medo de ir para o altar de Deus nessa noite. É para você não ter medo de desafio. Aleluia. É para você, quando tiver voto no meio da igreja, você levantar a mão e dizer: pode contar comigo, porque mamon não vai prevalecer na minha vida. Quem vem para o altar de Deus, Deus não deixa desamparado, meu querido. Deus vai me dar graça, eu vou desenrolar isso aqui tudinho. Profeta abre a boca e diz assim: segundo a minha palavra. Olha isso, meu pastor. Profeta nem disse segundo a palavra de Deus. O homem estava tão cheio que ele pegou e disse: segundo a minha palavra, não vai chover. Aí Deus de lá de cima escuta e diz assim: tranca as torneiras do céu, porque não vai chover. Você está assustado por causa dessa crise aí? É? Crise você vai ver agora. Mas no meio da crise, quando tem posicionamento, tem manifestação de Deus também. Segundo a minha palavra. Aí Deus disse para o profeta: profeta, Querite, vai beber água no Querite. O profeta começa a beber água, só que a água se seca, pastor. Acaba a água. Aí Deus diz para o profeta: profeta, se levanta. Serepta. Olha isso, irmão. Já ordenei uma viúva. Toda vez que aparecia viúva na Bíblia, era prova. Já ordenei uma viúva. Para quê? Para ela te sustentar. Vai entender um negócio desse, rapaz? Tu está querendo debater com o teu Criador? O segredo é você trazer para o altar de Deus aquilo que você tem. Deus não está preocupado com o valor que você tem, não. Ele está preocupado com o teu posicionamento. Porque o que você traz com fidelidade para o altar dele, volta
sua mão. Deus me trouxe aqui para abrir os teus olhos, para você aprender a viver milagre de Deus. Sabe por que o salmista Davi, ele bateu no peito e disse: eu fui moço, agora eu sou velho, contudo nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Pode ter crise, mas vai ter pão todo dia na mesa, para eu e você comer. Todos os dias. Quando ele chega na casa da viúva, porque profeta na Bíblia não é para ter dó de ninguém. Profeta entrega o que Deus manda e vai embora. Tem esse negócio de profeta ter misericórdia, dó de ninguém. Profeta entrega e vai embora. Profeta olha para ele e diz assim: ó, me dá um pouco de água. Ela entra para pegar água. Pelo menos o profeta fala: pelo menos água aqui tem. A prova vai ser menos. Aí ele olha para ela assim e diz assim: olha aqui para você entender. Ele olha bem para ela e diz assim: ó, me traz um pouquinho, me traz um pouquinho, oferta, me traz um pouquinho. Porque, meu querido, enquanto você deixar Deus em segundo plano, Deus sempre vai deixar você em segundo plano. Agora, quando você deixar Deus em primeiro lugar, a janela do céu sempre vai estar aberta para você. Sempre. Isaías capítulo 1, versículo de número 19 diz: se quiseres, olha isso, se você quiser, se você ouvir e obedecer, vai comer o resto dessa terra, vai comer o melhor dessa terra, vai usufruir do melhor dessa terra. É o que Deus tem para mim e para você. Palavra. Traz um pouquinho, um pedacinho de bolo para mim, de pão para mim. Ela olha bem dentro dos olhos do profeta, meu pastor, e diz para o profeta: ó, eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aí o profeta olha para ela e diz assim: tá feito. Está feito. Eu creio que Jeová lá do céu olhou e disse: o trato está feito. Quando, aleluia, ela olha para o profeta e diz para o profeta: ó, eu vou fazer o bolo, eu vou comer, eu e meu filho nós vamos morrer. Tinha morte na casa daquela mulher, mas aonde Deus chega, a morte ele transforma em vida, e o nome dele é glorificado. Ele me trouxe aqui para dizer para você: quando você aprender a dar prioridade para ele vai ser, aleluia, prioridade na sua vida também. Olha isso. Quando ela faz o bolo que ela traz para o profeta, o mundo espiritual destrava. Tudo que estava travado na vida daquela mulher, a miséria que estava na vida daquela mulher foi destravada. Aí sabe qual que é a revelação do profeta para aquela mulher? Nunca mais, olha isso, acabará a farinha na tua panela e nem o azeite da tua botija. Você não está entendendo? Não, meu irmão, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Você vai ficar olhando para mim com essa cara de delegado da Polícia Federal, ou vai abrir a boca e dar glória para Deus aqui nesta noite? Aleluia, essa seca está acabando, essa miséria vai acabar, e Deus vai ser glorificado na sua vida. Você vai parar de ficar olhando dentro da tua carteira assim, ó, para poder tirar o pior para Deus. Eu vou falar, Jesus, fica tranquilo, eu vou entregar. Você vai parar, aleluia, de ir dentro do seu guarda-roupa e pegar a pior roupa para poder vir para a casa de Deus. Você vai vir com o melhor. Deus, ele vai cuidar de você. O ano ainda não acabou. Deus ainda
tem muita coisa boa para mim e para você. Presta atenção aqui, eu já encerro. Presta atenção. Todo mundo sabe que Eli, meu pastor, deixou a desejar. Todo mundo sabe, Eli deixou a desejar. Eli é quem tinha a incumbência de cuidar do quê? Do altar de Deus, da casa de Deus. Tinha incumbência. Só que Eli começou a capengar, começou a dar mais valor para os seus filhos, que segundo a Bíblia diz que eles eram filho do diabo, filho de Belial, filho do cão. Eles eram. E a palavra de Deus já não era uma palavra diária, era em vez em quando a palavra de Deus. Escute, presta atenção. Cuidado para você não rejeitar o que é de Deus e alguém pegar a sua bênção. Cuidado. Cuidado, porque quando eu rejeito, tem sempre alguém atento para pegar o que é meu. Fica atento. Presta atenção. Só que Deus não vê igual eu vejo. Enquanto Eli, pastor, estava deitando e rolando com os filhos dele, profanando no templo, fazendo e acontecendo, Deus estava de olho numa mulher que era estéril. Quando o pastor pregou essa palavra, Deus me deu esse rolo. Presta atenção. Enquanto Eli estava profanando, Deus estava de olho numa mulher que era estéril. Só que faltava o que daquela mulher? Tomar uma atitude. Talvez a sua vinda no templo está sendo uma vinda contínua, mas a Bíblia diz para mim que a fé sem obra é morta. Aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que vai e volta, não tem resultado nenhum. Presta atenção. Todo mundo sabe que Ana era uma mulher estéril. Alguns desavisados dizem que Ana era uma mulher maldita, amaldiçoada. Mas Ana não era amaldiçoada, porque quem fechou a madre de Ana foi o próprio Deus. Falta de Bíblia. Foi o próprio Deus que fechou. Só que Ana queria, meu presbítero, Ana queria se aparecer. Por que Ana queria se aparecer? Porque Ana queria um filho para mostrar para sua rival que ela tinha capacidade de gerar também. Só que Deus não estava naquele negócio. Escuta isso. Segundo alguns estudiosos dizem que Ana entrou no templo 25 vezes, até chegar um dia dela mudar a trajetória dela, sair de casa com propósito e dizer: tá sábado, tá chuvoso, mas hoje eu vou lá na igreja, Jesus Cristo vive, eu vou entrar com propósito e vou falar para Deus que se Ele abrir a minha madre e me der um filho, aleluia, eu vou devolver ele para casa dele. Aí Deus disse: pode descer. Pode descer, está grávida. Talvez você pode olhar e dizer assim: mas ela estava deitando com o Eucana, ela ficou grávida de Eucana. Não, ela se deitava com Eucana durante 25 anos e não aconteceu nada. Mas quando ela fez essa oração que tocou o trono de Deus, Deus disse: agora o negócio vai acontecer. Escuta isso. Só que o grande problema, sabe qual que é? É que milagre gera algo chamado, sabe o quê?
esquecimento. Porque quando eu estou na prova, meu pastor, eu faço voto com Deus. Sabe aquele voto que você fez com Deus, dizendo assim: se Deus me tirar dessa prova, eu sei que você falou com Deus dessa maneira. Se Deus abrir a porta para mim, se Deus abençoar meu casamento, eu vou fazer para o Senhor. E Deus ouviu aquele voto, aleluia, que você fez com Deus e até hoje não cumpriu. E o milagre, ele cresce. Ana, que era uma mulher estéril, agora está grávida. A barriga de Ana começa a crescer. E as pessoas começam a observar e dizer: ué, ela não era estéril? Aleluia, por que ela está agora dessa maneira? O que será que aconteceu? O seu milagre, se você fizer as coisas certas, o teu milagre vai revolucionar, rapaz. O teu milagre vai ficar marcado, vai ser manchete de jornal, o teu milagre. Presta atenção. Quando aquele menino, olha isso, quando aquele menino nasce, quem sabe alguém olha e diz assim: será se ela vai cumprir o que ela falou para Deus? E a pergunta que eu faço para você nessa noite: você está disposto a cumprir o voto, a oferta, o sacrifício que você falou que ia fazer no altar de Deus? Você está disposto a cumprir nessa noite? Ou vai ficar no esquecimento? Só observa aí. Presta atenção. O menino desmama. O menino desmama. Quem sabe o menino olha para a mãe e diz assim: mãe, nós vamos para onde? Olha isso. Nós vamos para onde, mãe? A mãe dele responde para ele: nós vamos para onde, da onde você veio. Olha que absurdo isso, meu presbítero Edmilson. Vê se tem cabimento um negócio desse. Quem sabe quando Ana chega, meu pastor, com Samuel para entregar, o auxiliar de Eli dá uma olhada por cima, procura a oferta, não acha, porque o povo estava acostumado com outros tipos de oferta, com vaca, com pombo. A oferta do povo naquela época era essa. Aí quem sabe ele olha e diz assim: mas cadê a oferta? Quando Ana pega e entrega assim, ó, quem sabe ela com o coração ferido, ela entrega o Samuel no altar de Deus. E a mulher que era estéril, Deus fez o que, pastor? Abriu a madre e deu mais 6. Porque o altar de Deus não deve nada para ninguém. Porque enquanto Ana estava preocupada em Deus dar um filho para ela, Deus estava clamando lá de cima e dizendo: Ana, aleluia, enquanto tu está preocupada com filho, eu quero um sacerdote. Enquanto tu está preocupada com filho, eu quero um juiz. Enquanto você está preocupada com filho, eu quero um profeta. Primeiro é para Deus, depois ele faz para você. Meu presbítero, eu posso ser boca de Deus para o senhor nessa noite? Que me puna os céus e que eu morra de morte desgraçada se Deus não falou comigo. Porque Deus disse dentro do meu coração: Deus disse dentro do meu coração: meu filho, diga para o meu servo que dentro do coração dele tem um altar montado, calamaxéria, calamassúria, e que vai regressar para ele essa oferta. Hoje Deus disse assim ao meu coração: diga para o meu filho que algo que ele colocou no meu altar como prioridade,
eu vou trazer na mão dele outra vez, porque foi gerado dentro desse altar, diz o Senhor. Tudo que você coloca no altar de Deus vai voltar dobrado para a sua mão. Viu, meu evangelista Paulo? Esse altar que está montado dentro de você, diz o meu Senhor, que vai vir uma surpresa para a tua vida, viu? Só por causa do teu posicionamento, só por causa da tua fidelidade, porque o altar de Deus não deve nada para ninguém, viu? Porque tu tens sido fiel, diz o Senhor nesta noite. Pode fazer prova com Deus e você vai ver testemunho aqui nesse lugar, que o nome de Deus vai ser glorificado. Quem crê nessa palavra, aplauda Jesus nesta noite, mas aplauda Ele em nome de Jesus.